Aliás, eu tô vendo aqui os vídeos, já estão sendo publicados, você me sacaneou, né? Eu falei, não tá gravando não. Ela falou, não. Aí você colocou. Vamos lá? 3, 2, ação! Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Mais uma edição deste quadro maravilhoso, Rav Cine Responde. Recebi uma pergunta interessante do seguidor Leonardo Molina. Rabino, não pode misturar carne com leite? Cheeseburger é proibido? Vamos responder essa sua pergunta, porque a Torá é clara. Está escrito na Torá 3 vezes, Lo tevashel gdi bachalev imo. Não cozinharás a carne do bezerro com o leite da sua mãe. Então, dessas 3 passagens da Torá, nós aprendemos 3 proibições. Quais são elas? A proibição de ingerir carne com leite, a proibição de cozinhar carne com leite e a proibição de ter proveito de basar vechalav, de carne com leite. Embora as pessoas gostem de falar porque faz mal para a saúde, não é esse o motivo das leis de kashrut. Kasher, em hebraico, significa apropriado para o consumo de acordo com as leis da Torá, de acordo com os preceitos bíblicos. A questão do kashrut está relacionada à alma, a Neshama Yehudit, a alma do Yehudi. Dentro do mundo físico existem reinos. Existe o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o ser humano. E cada reino está num processo de elevação. Por exemplo, quando uma planta é regada, a água, que é pertencente ao reino mineral inanimado, ela passa a se elevar e se transformar num vegetal. Já este vegetal, quando é ingerido por um ser vivo, ele agora está se elevando e está ingressando no reino animal. Qual que é a explicação mais profunda que existe por detrás das leis de kashrut? É a seguinte: determinados seres vivos, determinados alimentos ou combinações de alimentos não são possíveis de serem elevadas por aquela estrutura espiritual específica. No caso, o Yehudi, ele tem uma Neshama Yehudit, a sua estrutura espiritual é incompatível com aquele alimento. No caso, a ingestão de basar vechalav, carne e leite, para um Yehudi é algo incompatível. Nós não temos estrutura espiritual para elevar essa mistura. E a Torá repetiu mais 3 vezes essa passagem para nos ensinar que também somos proibidos de cozinhar e de ter proveito desta combinação de alimentos. A mesma ideia nós encontramos na ingestão de sangue, que para nós é proibido. Nós precisamos salgar a carne. O processo de melihá extrai todo o sangue da carne, porque a energia espiritual do sangue é a gvurá, que está relacionada com a severidade, com a bravura. O sangue pode até ter características de gvurá, que era utilizado no altar, naquele momento, no Mizbeach, ele sim era elevado e santificado na hora do Korban, mas o ser humano, ele não consegue, a força do sangue é tão especial, de gvurá, que é impossível o ser humano elevá-la. Ele não possui força suficiente para elevar o sangue por intermédio do seu consumo. Esse é o motivo das brachot, por isso que nós abençoamos antes de comer, para elevar a matéria, para santificar aquele prato de comida que por um prisma é 100% material, mas quando o ser humano ele faz a brachá, ele abençoa antes de ingeri-la, ele está elevando a comida, ele está fazendo com que ela se transforme em parte da sua Avodat Hashem, trazendo nutrientes, trazendo proteínas, trazendo vitaminas para a sua saúde ser direcionada em prol de um ideal nobre. Este é o motivo que o ritual da refeição
é um ritual sagrado. A mesa é comparada ao mizbeach, ao altar, e a nossa refeição é como se fosse um korban, um sacrifício. Nós estamos elevando esta matéria. Por isso que no korban, que ele era sacrificado com sal, nós antes de ingerirmos a halá, o pão, que é a substância máxima do ser humano, nós colocamos um pouquinho de sal antes de ingeri-lo. Exatamente. Vamos gravar rápido. Exatamente. Vamos ou não? Exatamente. Vamos. Exatamente. É pra hoje. Exatamente. Vamos. Exatamente. Ah, tchau. Exatamente. Exato. Pode. Exato. Vamos lá. Você tem certeza? Vai. Gravando. E para você que gosta de ciências e já escutou falar que a carne e o leite, quando ingeridos simultaneamente, isso pode prejudicar a saúde, é verdade. Saiu um estudo de um renomado médico em Jerusalém de que a carne, quando ingerida, libera certas transmissões ao cérebro e o leite também, quando ingerido, libera outras transmissões ao cérebro e se houver cruzamento, elas podem se afetar mutuamente. E o tempo necessário para que essas transmissões geradas pela ingestão da carne terminem, para que o cérebro fique limpo para receber outras transmissões, de acordo com seu estudo, é de 6 horas, que é exatamente o tempo que a Halachá determinou que se deve esperar entre carne e leite. Depois de 6 horas, eu posso comer leite e seus derivados. Este é o tempo que a Halachá determinou. O Maimônides, o grande Rambam, ele escreve que o motivo de 6 horas é porque muitas vezes fica preso no nosso dente um fiapinho de carne, um pedacinho entre um dente e outro, e o tempo que demora para esse fiapinho se deteriorar é de 6 horas. Urashi, grande comentarista da Torá, escreve que o tempo da digestão é 6 horas de carne para leite, e depois de 6 horas já não tem o gosto da carne na nossa boca. Você deve estar se perguntando, mas peraí, carne não pode misturar com leite, não misturará a carne do bezerro com o leite da sua mãe. Carne, você espera 6 horas para comer o leite, mas se você comer o leite, você não precisa esperar 6 horas para comer carne. De acordo com a Halachá, basta você lavar bem a boca, escovar bem os dentes. Você pode sim ingerir carne após a sua refeição de leite, desde que você escovou bem e lavou bem a sua boca. Lembrando que a proibição é a carne bovina, é a carne da vaca. Não misturarás o bezerro com o leite da sua mãe. A carne do frango ou de outras aves, ela seria permitida pela Torá de ser misturada com leite. Porém, nossos sábios, Chachamim, proibiram a carne do frango ser misturada com leite também, porque isso pode gerar uma confusão. A carne do frango é parecida com a carne convencional. Alguém leigo pode olhar, se confundir e achar que pode misturar carne com leite. E para que não saia nenhum equívoco de transgressão futura dentro da comunidade, nossos sábios, os rabinos, proibiram carne de frango ser misturada com leite. Também tem uma proibição de Rabanan, de Oraita, pela Torá seria permitido, mas Chachamim proibiram para nos proteger de qualquer tipo de equívoco e transgressão futura por parte da comunidade que não tem acesso à lei na sua essência. E o peixe, Rabino? Será que o peixe pode misturar com leite? Aí depende se você é Ashkenazi ou Sefaradi. Se você é Sefaradi, o Shulchan Aruch, o Rav Yosef Karo, ele escreve que não se mistura o peixe com leite por motivos de sakaná, por ser algo prejudicial à saúde. Já os Ashkenazim, por mais que eles não cozinham o peixe com o leite, eles sim podem ingerir o peixe e o leite na mesma refeição. Não há proibição para os Ashkenazim e para os Faradim é proibido. Lembrando que a carne, para ser permitida de acordo com as leis de Kashrut, ela precisa ser abatida conforme a Halachá, a Shchitá,
sem o animal sofrer, pesquise mais sobre as leis de Shritá, onde o animal não sofre, nós fazemos a melichá, extrair do sangue da carne, que é proibido ingerir o sangue, como falamos no começo do vídeo. E os mamíferos, eles possuem sinais de kashrut para que, por intermédio do procedimento de shritá, do abate sem o animal sofrer, e a melichá e o salgamento da carne, ele só é permitido ser ingerido se ele possuir 2 sinais de kashrut, que são os seguintes sinais. Os sinais são uma fraceta parsal, o casco é fendido, aquele casco que tem aquela divisão no meio, e malegerá, o animal ele precisa ser ruminante. Esses são os 2 sinais obrigatórios para que o mamífero possa ser, depois da shritá, depois da melichá, ingerido. E esse mamífero não pode ser misturado com... A carne desse mamífero não pode ser misturada com leite, só depois que nós esperamos 6 horas entre as refeições. Nas aves, a Torá listou 24 aves que são puras para serem ingeridas, depois da shritá também, obviamente. Os peixes possuem 2 sinais de kashrut, que a Torá também foi explícita, casquesset, escamas e sanpiri barbatanas. E todo peixe que tem escamas, ele tem barbatana, então basta você se atentar às escamas do peixe para você trazê-lo para a sua refeição de Shabat. Frutos do mar de jeito nenhum, se alimentam do lixo do mar, são proibidíssimos para o consumo. Répteis, anfíbios, insetos, proibidíssimos, com exceção de 4 tipos de gafanhotos muito específicas, também são proibidos. E por isso que nós verificamos os grãos, as verduras, as folhas da salada, nós verificamos muito bem para ver se não tem nenhum tipo de tolaim, de insetos que são extremamente proibidos de serem ingeridos dentro da nossa dieta kasher. E por isso que nos restaurantes você precisa verificar se o restaurante possui o certificado, a Teudat Kashrut. O que significa esse certificado? Que existe um mashgiach lá dentro, que conhece as leis do Kashrut, e ele sabe supervisionar a cozinha, ele está lá acompanhando se todos esses critérios, se todas essas leis estão sendo respeitadas por aquele estabelecimento. No Brasil, acho que só em São Paulo, no Rio de Janeiro, você vai encontrar restaurantes com a Teudat de Kashrut. Pesquisem aí no Google e bom apetite para todos vocês. Rabino, e o patrocinador? Ah, sim, e você hoje pode contar com os produtos veganos, porque esses produtos veganos lhe possibilitam comer uma carne com leite. Como assim? Sim, dentro do universo vegano você vai encontrar queijos veganos sem lactose. Esse queijo ele não tem leite, então ele pode ser colocado num parmegiana, por exemplo. Ele pode ser colocado num cheeseburger, por exemplo. Inclusive, alguns restaurantes kasher, eles devem ter no seu cardápio os sanduíches com queijo vegano, ou até um estrogonofe com leite de coco, que não é o leite da vaca, ou até mesmo um cubinho de tofu dentro de um feijão, dentro de uma feijoada. Yankale, todo esse assunto me deu fome, eu não almocei ainda, eu acho que eu vou fazer uma pausa para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado. Leonardo Molina, respondemos a sua pergunta. Ficou claro que as leis de Kashrut, elas transcendem qualquer critério alimentício, apenas é um alimento para a alma. O conceito de kasher, pelo Zohar, pela Kabbalah, está conectado ao fundamento de tamé e taor, puro e impuro. Por isso que aquele que come a comida não kasher, ele metamtem etalev, ele bloqueia o seu coração e a sua sensibilidade espiritual. O kasher é um alimento para a alma. Sorria com alegria e viva uma vida com muita sabedoria. Eu vou almoçar. Fui!